Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muitas vezes parece que a devoção à Virgem Maria é uma devoção muito mais afetiva, emocional, do que efetiva e propícia à graça. Mas é preciso mudar um pouco essa visão, certo? A verdadeira devoção à Virgem Maria, São Luís Maria Grignion de Montfort fala isso, não se encontra simplesmente em honrá-la, em ter imagens ou até mesmo rezar e debrulhar o texto de maneira mais ou menos repetitiva ou sem consciência, não é? Não se trata em carregar blusas e etc. Claro, tudo isso é importante como um sinal externo daquela devoção interna, porém não se pode perder o foco de que a verdadeira devoção à Virgem Maria se encontra em imitar as suas virtudes. A verdadeira devoção, portanto, não é afetiva, não é ter bons sentimentos para com a mãe. Felizmente, quantas vezes pessoas católicas que se pensam fiéis vão para as missas de 13 de maio, guardam a devoção à Virgem Maria, tem a casa acumulada de imagens e textos, mas acabam esquecendo do principal, a fidelidade a Deus e a imitação das virtudes da Virgem Maria. A imitação das virtudes da Virgem Maria deve ser para nós o grande padrão da nossa vida espiritual, porque ela, de fato, como 100% humana e 100% envolvida pela graça de Deus, foi aquela que mais foi fiel a Deus. A primeira discípula de Jesus. O começo da igreja se deu com Maria e José. Lembremos, Jesus encarnado, Maria e José foi a primeira igreja, uma igreja doméstica. Então a imitação das suas virtudes deve ser para nós o grande padrão. E as devoções exteriores, as orações, elas devem servir para nos conduzir, em primeiro lugar, a ter um coração adorante. Um coração que, ainda que não sejamos cheios de graça, mas que lutamos com toda a nossa força para buscar a graça, fugir do pecado e viver na graça de Deus. Portanto, missa, confissão, o mais frequente possível, para assim sermos fiéis àquela graça, sermos mais parecidos com a Virgem Maria. Quando vou para a missa, frequentemente, quando me confesso, estou em estado de graça e comungo do corpo de Cristo, me aproximo como a Virgem Maria do altar do Senhor, do altar da cruz, e ali sou fiel. Em silêncio, em adoração, observo o mistério da encarnação. Quando também vou ao encontro de Jesus abandonado naqueles que mais sofrem, foi a mim que o fizestes, diz Jesus em Mateus 25. Eu também, de alguma forma, me aproximo da Virgem Maria, que foi fiel ao Calvário quando seu filho foi abandonado. A oração, o silêncio interior, o recolhimento, o verdadeiro devoto da Virgem Maria deveria saber cumular o seu coração de oração, de silêncio, de humildade, de mortificação interior. Se nós temos medo da mortificação, se não temos tempo para a oração, de alguma forma, nosso coração está se afastando do coração da Santíssima Virgem Maria. Ainda que a nossa devoção externa esteja em dia, não estou imitando as suas virtudes. A obediência, a confiança filial em Deus, o serviço, mesmo quando aparentemente não dá fruto. Tudo isso, meus irmãos, a Virgem Maria viveu. E Jesus se agradou muito das virtudes marianas, tanto que São Luís faz uma citação extremamente ousada no ponto 18 do seu Tratado da Verdadeira Devoção. Jesus Cristo deu mais glória a Deus, submetendo-se a Maria durante 30 anos, do que se tivesse convertido toda a terra pela realização dos mais estupendos milagres. Quão altamente glorificamos a Deus quando, para lhe agradar, nos submetemos a Maria, a exemplo de Jesus Cristo, nosso único modelo. Ele entende que aqueles primeiros 30 anos de Jesus, claro, Jesus ele é o Verbo encarnado. Ele já era Deus desde toda a eternidade. Então, ele poderia já ter começado a sua obra de redenção, mas ele optou um outro caminho, da obediência, da submissão, como diz na Sagrada Escritura. Em tudo, ele era obediente aos seus pais. E nisso, ele glorificou muito mais a Deus do que se tivesse realizado diversas obras. Isso mostra, meus irmãos, que a devoção à Virgem Maria, imitar suas virtudes, através da simplicidade, da pobreza de coração, de não almejar grandes coisas, de ter um espírito de oração, de obediência, de em tudo se submeter à vontade de Deus, isso agrada muito mais a Deus do que a diversidade de obras apostólicas. Isso é para nós, sem dúvida alguma, a cura do nosso ativismo, quando nós queremos e achamos que vamos glorificar a Deus somente com palavras, com obras, com grandes realizações.
Por isso não é exagerado da parte de São Maximiliano Maria Kolbe dizer: meu ideal é a Imaculada. A gente poderia pensar: nossa, mas meu ideal é Jesus. Claro, mas a Imaculada foi a imagem perfeita humana de Jesus. Aquela que em tudo fez a vontade de Deus, porque em nada habitou o pecado. Por isso peçamos à Virgem Maria, nossa Mãe, que ela possa interceder por nós para termos um coração muito mais semelhante ao do seu Filho Jesus. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém.